Olá a todos, hoje teremos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, agora nesse formato. Hoje é a lição de número 4, que vai dizer o seguinte: circuncisão, Páscoa e o príncipe de Deus. Um dos objetivos da nossa lição é compreender a importância da obediência pactual. Olha, mais uma vez nós citando a obediência. Ressaltar a necessidade de ter comunhão com Deus. Terceiro, crer nas bênçãos oriundas da comunhão. Uma coisa liga a outra, né? A partir do momento que a gente compreende a importância, né, da obediência, isso vai nos levar a ter comunhão com Deus, e a comunhão com Deus nos leva a ter bênçãos. Isso é imprescindível para que nós venhamos ter uma vida bem-sucedida. Então, antes que você inicie o estudo da lição número 4, é muito importante você fazer a leitura do capítulo 5 de Josué, justamente para que a gente, quando venha comentar algo aqui na lição, você já venha estar antenado, você venha estar ligado no que nós estamos falando, né? E para que fique mais fácil você compreender o estudo da lição. A introdução vai dizer o seguinte: após a travessia do Rio Jordão, o povo de Israel precisava completar a sua preparação para uma nova fase de sua história. Ou seja, nós vemos que após o milagre, né, da travessia do Rio Jordão, Israel precisava se preparar para dar início a uma nova fase da sua história, que seria justamente conquistar a terra prometida. Justamente a promessa que foi dada lá atrás para Abraão, agora estava sendo concretizada, ou ia se concretizar para aquela nova geração de israelitas. Então eles precisavam se preparar, não fisicamente, não no modo do seu exército, no modo bélico, mas na questão espiritual, porque a gente viu que o povo de Israel estava 40 anos no deserto justamente porque padeceu espiritualmente, deixou de obedecer, deixou de seguir a vontade de Deus e acabou pagando muito caro por isso. Agora essa nova geração, ela tinha que fazer tudo diferente. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre a circuncisão de todos. Olha o que o comentarista vai dizer: após a travessia do Jordão, Israel firmou o acampamento em Gilgal. Deus requer que Josué prepare espiritualmente o povo para conquistar a terra prometida. Então isso implicava o povo de Israel olhar para algo que tinha sido firmado lá atrás, lá para Abraão, né, quando Deus instituiu a circuncisão. Circuncisão justamente é um sinal, simbolizava um sinal, né, de que o povo de Israel era um povo escolhido, né, ali na figura de Abraão. Então era um sinal que era feito em todo macho, em todo homem, né? Era cortado ali o prepúcio, né, do órgão genital do homem, e aquele símbolo de cortar esse prepúcio justamente é um simbolismo muito grande, porque dali toda a descendência era abençoada. Amém? O primeiro tópico é o temor dos cananeus. Josué capítulo 5, versículo 1 vai dizer que sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão. Olha como eles estavam temendo, porque já não bastava eles estarem desmaiados, né? Como a gente aprendeu na lição de número 2, eles ficaram muito mais sabendo que o povo de Israel havia atravessado o Rio Jordão. E não foi uma, duas, 5 pessoas, como a gente falou na lição passada. Foi mais ou menos 3 milhões de israelitas passando o Rio Jordão a seco. E a notícia chegou e eles ficaram temerosos, porque a promessa ia se cumprir. E se eles não se rendessem, né, a mão de Deus iria pesar sobre eles, porque era algo que iria se cumprir. Olha o que o comentarista vai dizer. O primeiro verso do capítulo 5 enfatiza o medo, difundindo entre as nações, como revelado por Raabe. A gente estudou isso na lição de número 2, que Raabe falou para os espias: olha, eu bem sei que o Deus de vocês já entregou essa cidade nas suas mãos. E mais uma vez a gente vê a palavra de Deus enfatizando o medo daquelas pessoas que habitavam ali naquele lugar. A notícia da travessia só agravou esse temor, como a gente falou. A notícia da travessia só agravou mais o medo dos cananeus, dos amorreus, de todas as pessoas que estavam ali do outro lado da margem, porque eles sabiam que o bicho ia pegar. Amém?
Então, o ponto 2 vai falar sobre aliança com a nova geração. Josué capítulo 5, versículo 2 vai dizer que naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de perdeneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. A circuncisão foi um ritual instituído por Deus e ordenado ao patriarca Abraão e a sua descendência. Então a gente vê que a circuncisão ela foi algo firmado lá com Abraão e que deixou de ser observado durante ali o povo de Israel está ali no deserto, né? E a gente vê que essa nova geração ela precisava justamente voltar, né, e renovar essa aliança que tinha sido feita lá atrás com Abraão. A geração que saiu do Egito, embora circuncidada, não evidenciou os frutos de um coração leal e devoto a Deus, né? Era muito importante que fosse observada a circuncisão, mas essa circuncisão ela era apenas o início de uma vida com Deus, né? O fato de você se circuncidar naquela época não dizia que você era temente a Deus, mas que você poderia sim viver uma vida para Deus. Ou seja, aquela geração que morreu no deserto, ela era circuncidada, mas acaba que o seu coração não era totalmente voltado para Deus. Foi por isso que padeceu e toda aquela geração morreu no deserto. E essa geração a qual nós estamos falando agora, que atravessou, né, o Rio Jordão, já era uma nova geração. Amém? Então, nós vamos ver que nos 40 anos de peregrinação errante, o povo não observou a circuncisão. Então, mesmo aquela nova geração, né, que partiu daquela que morreu, eles não observaram, eles deixaram de observar a circuncisão. Tanto que agora chegavam ali, né, prestes a conquistar a terra prometida e ninguém daquela geração era circuncidada. E Josué observou isso, né, através de uma instrução que Deus faz a ele antes que ele iniciasse realmente, de fato, a conquista ali. Amém? Olha o ponto 3, uma nova mentalidade, né? Josué 5, versículo 9 vai dizer que disse mais o Senhor Josué: hoje removi de vós o opróbrio, que quer dizer desgraça, do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gigal até o dia de hoje, né? A escravidão havia deixado marcas profundas ali naquela geração, né? Tanto que a gente vai ver, né, nos livros que antecedem Josué, que o povo, volta e meia, eles meio que se arrependiam de ter saído do Egito. Quando surgia alguma situação adversa, o que eles se lembravam? Ah, no Egito eu tinha tal coisa. Ah, no Egito eu tinha isso. Ah, no Egito eu não passava por isso. Então, volta e meia, eles se lembravam do Egito. Porque a escravidão, ela deixou marcas profundas. Assim como o pecado, muitas das vezes, ele deixa marcas profundas, né? Que só pode ser curado com o quê? Com palavra, com oração e justamente deixando o Espírito Santo agir em nossas vidas. Então, ao realizar essa circuncisão, a nova geração, ela rompia com o estilo de vida rebelde dos seus pais. Olha como é importante esse simbolismo da circuncisão. Quando eles resolveram fazer isso, acatar a instrução de Josué, eles estavam rompendo justamente com tudo aquilo que tinha sido deixado pelos pais dele. É isso que nós temos que fazer, romper. Não deixar que nada de ruim venha a ser hereditário, né? Que a gente venha receber dos nossos pais, que passe para os nossos filhos. Nós como cristãos, nós temos que romper com qualquer coisa ruim e absorver só as coisas boas dos nossos pais, de todos os nossos descendentes. Amém? Então, a vergonha de seus pais no deserto não pesaria sobre os ombros. Isso aí o comentarista vai dizer que quando essa nova geração ela decide olhar mais uma vez para a circuncisão, ela acaba rompendo e a vergonha não pesaria no sentido de que eles não repetiriam, né, mais uma vez o que a sua geração passada fez. A cerimônia de circuncisão não era um fim em si mesmo, nenhuma garantia da proteção e aprovação divina. Como eu disse, essa observação ela era um start, era um passo inicial para que você tivesse uma vida com Deus. É a mesma coisa que eu dizer se todas as pessoas que vão à igreja elas vão ser salvas. Nessa afirmação ela está totalmente errada, mas todo salvo ela vai para a igreja. Todo salvo tem comunhão com o irmão, entendeu? Então é um passo inicial, é um start que complementa a nossa vida. Amém? Então, quando Deus,
né, disse isso a José, ele estava dizendo que estava removendo a desgraça daquele povo. É que a partir dali tudo iria ser diferente, porque o povo estava se dobrando a Deus. Isso acontece com cada um de nós quando a gente olha para a nossa vida, tira as coisas que nos afastam de Deus, é como se Deus estivesse renovando a nossa mentalidade e tirando o opróbrio e a desgraça da nossa vida. Amém? O tópico 2 vai falar sobre a primeira Páscoa. Celebrando a Páscoa, Josué 5, versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gigal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Olha o que o comentarista vai dizer. A Páscoa era uma das 3 principais festas anuais de Israel, comemorada em memória à libertação miraculosa dos filhos de Israel da escravidão egípcia. Então, muitas das pessoas não entendem o que é a Páscoa. Principalmente nos dias de hoje, as pessoas entendem a Páscoa como o quê? Como, geralmente, trocar ovos, né, de chocolate, a figura do coelho. Isso não tem nada a ver porque realmente é a Páscoa. Por que ela foi instituída? Se a gente olhar lá para trás, a Páscoa ela foi instituída quando o quê? Quando o povo foi liberto da opressão do Egito, da escravidão. Então é algo muito forte, algo muito que vai muito mais além do que simplesmente algo que o capitalismo se inseriu nos dias de hoje, colocando ovos de chocolate. Mas agora a gente vai entrar mais a fundo. Justamente era uma das 3 festas, né, que eram observadas pelos judeus, justamente trazendo a memória, né, a sua libertação do Egito. Então é algo muito forte e que era muito praticada pelos judeus e praticada até hoje. Então nós vamos ver que Deus não precisou ordenar a restituição da celebração. Pelo contrário, foi uma atitude espontânea do povo de Israel, sinalizando forte comunhão e total comprometimento com o Senhor. Então a gente vê que Deus ele não pediu para que o povo celebrasse a Páscoa, mas por ser uma nova geração e com uma nova mentalidade que a gente falou atrás, esse povo ele decidiu comemorar a Páscoa, justamente para que eles se lembrassem que Deus havia tirado ele do Egito e agora estava conduzindo eles à terra prometida, a terra que foi prometida por seu patriarca, Abraão, que agora estava se cumprindo na sua vida. O povo abandonou a prática da Páscoa, mas a nova geração iria resgatar. Né? A nova geração estava disposta a resgatar e mais uma vez se aproximar de Deus, né? Começou com a circuncisão, agora com a observação da Páscoa. Então a gente vê que eles estavam trabalhando o seu espiritual, né? Não prepararam no âmbito de guerra, no âmbito bélico, mas estavam se preparando espiritualmente para alcançar vitórias terrenas, vitórias que iriam vir através da obediência à palavra de Deus, à instrução de Deus. Da mesma coisa, as vitórias na nossa vida vão vir quando a gente primeiro observar a nossa vida espiritual, se preparar espiritualmente. Tópico 2. Comendo os frutos da terra. Era época de colheita. Canaã abundava os seus frutos, concretizando a vívida imagem de uma terra que mana leite e mel. É interessante essa parte que a gente vai abordar, porque agora eles estavam na terra prometida. Eles estavam para continuar a conquista através ali da liderança de Josué. Então eles estavam experimentando o cheiro e o sabor do cumprimento da promessa de bênção feita aos patriarcas. A gente vê que durante o deserto Deus alimentou o povo com maná, a porção diária, nunca faltou, era o pão que vinha do céu. E Deus falou que ia levar esse povo para uma terra que manava leite e mel. E agora eles estavam experimentando, eles estavam agora sentindo no seu paladar o gosto dos frutos, né? Justamente, né, sentindo ali nos seus lábios e agora testificando com suas próprias mãos a realidade da promessa, porque eles estavam agora comendo dos frutos ali daquela terra abençoada. O tópico 3 vai falar sobre provisão contínua. A dieta de maná, o pão que descia dos céus, não era mais necessário. Teve seu fim. A palavra de Deus vai dizer que naquele dia se cessou, né? Por 40 anos, Deus ali providenciando com maná. Agora eles estavam justamente comendo do fruto da terra prometida. Quando chegaram a Canaã, eles literalmente colheram e não plantaram, como Deus lhe havia prometido. Olha que bênção. Muitas das vezes Deus é tão bondoso, tão gracioso conosco, misericordioso, que nós acabamos de desfrutar bênçãos que nós não plantamos.
Às vezes nós vamos escolher o que nós plantamos. Plantamos bem, vamos escolher bem. Mas às vezes Deus é tão maravilhoso conosco que Ele nos dá bênçãos que nós não edificamos, nós não semeamos. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam comendo do fruto daquela terra que eles não haviam semeado. Isso aqui, como o próprio tópico 3 vai dizer, provisão contínua. Deus nunca desampara os seus. E vamos entrar agora no terceiro e último tópico, que vai falar sobre o príncipe do exército do Senhor. Você que leu o capítulo número 5, você vai ver que aparece um anjo da presença de Deus, simbolizando o próprio Deus, né? E ali na frente de Josué. Josué, às vezes, até um pouco espantado, pergunta se aquele anjo era... se aquela pessoa que estava com a espada desembainhada era um inimigo ou era um dos seus. E agora a gente vai destrinchar isso. Após a circuncisão e celebração da Páscoa, o povo estava preparado para entrar na terra. A aparição do anjo do Senhor, uma teofania, que a gente vai falar isso mais lá na frente, como comandante do exército de Deus, indicava que o próprio Deus se faria presente e lutaria as suas batalhas. Então a gente vai ver que essa figura do príncipe do exército do Senhor era a própria figura de Deus, que simbolizava que ele estaria ali lado a lado com cada israelita que iria para a batalha para conquistar a terra prometida. A pergunta de Josué: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou Josué a ele e disse: és tu um dos nossos ou um dos nossos adversários? O comentarista vai dizer que a partir desse verso o cenário muda de Gilgal para as proximidades de Jericó. É provável que Josué tivesse se afastado do arraial para observar a cidade em uma missão de reconhecimento. Então a gente vê que o anjo de Deus, o próprio Deus, aparece a Josué para dizer que ele era com Josué. Que Josué poderia ter a certeza de que a promessa ia ser cumprida. Né, que não seria pelas mãos, pelo poder do exército, mas que seria pela providência, mais uma vez, né, do Deus bondoso de Jeová. Amém? Então, a gente entra aqui no segundo tópico, que é a resposta do Senhor. Ele vai dizer o quê? Respondeu ele: não sou príncipe não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Josué 5,14. O comentarista vai dizer o quê? Que a surpreendente resposta do guerreiro foi um simples e sonoro não, que parece tornar a pergunta de Josué em uma questão irrelevante e fora de contexto. Deus não tomaria partido pela nação A e B. Ele não faz acepção de pessoas. Se Israel falhasse em obedecer, enfrentaria a ira de Deus da mesma forma que as nações cananeias. Aqui a gente abre um ponto bem interessante, porque Deus ele não estava, vamos dizer, tomando parte do povo de Israel para que Israel vencesse a guerra. Mas pelo povo cananeu, pelos amorreus, eles fazerem coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, a justiça de Deus estava vindo para o povo cananeu, para os amorreus. Mas isso também não significa, se o povo de Israel, né, não obedecesse a Deus, que a justiça também não viria para eles. Porque a gente vai ver que lá na frente, né, o povo de Israel, né, e o povo de Judá foram levados cativos porque desobedeceram, se afastaram de Deus, foram outros deuses. Né? Então isso traz uma reflexão também para nossas vidas. Não é porque você crê em Deus, que você é cristão, né, que você não vai passar por aflições. E se você parar de obedecer, se você se afastar de Deus, logo você vai colher essas consequências de uma vida longe de Deus. Então é muito importante que a gente venha continuar sempre obedecendo. Não há coisa melhor do que estar na presença de Deus. Não há coisa melhor do que você viver o que é correto, o que é certo, o que Deus fala em sua palavra. É muito bom você viver com essa paz. E essa paz nós só conseguimos quando temos o Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Ponto 3, Terra Santa. Acontece algo maravilhoso aqui que eu quero que vocês acompanhem. Josué capítulo 5, versículo 15 vai dizer: respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. É engraçado o que acontece com Josué, o que aconteceu em Êxodo 3 com Moisés. Deus, ali na presença de Moisés, fala a mesma coisa.
E agora acontece também com Josué. Isso tem um simbolismo muito grande, porque tudo aquilo que Deus havia falado, agora mais uma vez ele reforça para Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, né? E o fato de Josué se prostrar, tirar as sandálias dos pés, não era porque aquela terra, aquele solo que ele estava pisando era santo, mas porque a presença de Deus tornava aquele lugar santo. É por isso que o anjo do Senhor fala: retira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Porque a presença de Deus estava naquele lugar, diante de Josué. O verso 15 faz alusão ao episódio da sarça ardente do Êxodo 3, não deixando dúvidas de que se tratava da manifestação do próprio Deus. Deus é o agente principal na história de Israel e o seu supremo comandante. Seu poder e a sua vontade são o que asseguram que aquele povo conquistaria a terra prometida. Então não é na nossa força, não é na nossa inteligência, não é na nossa sabedoria. Mais uma vez, Deus testifica isso na sua palavra, que nós só vencemos porque Deus é conosco. Se nós colocarmos a nossa vida, o nosso casamento, o nosso ministério, a nossa profissão, a nossa vida acadêmica, se a gente coloca isso no altar do Senhor, grandes coisas nós vamos contemplar, grandes vitórias, né? Grandes revelações através da sua palavra, porque a gente coloca Deus como prioridade. Se lembra que a gente iniciou essa aula falando o que seria prioridade na nossa vida, né? E isso tem que ser prioridade para todos nós. Uma vida com Deus, uma comunhão, observar se tem algo que a gente deixou de observar, que a gente possa fazer como essa nova geração do povo de Israel. Voltou a observar a circuncisão, voltou a observar a Páscoa. Não que a gente venha fazer observações da lei, do Antigo Testamento, todo aquele cerimonial, mas que nós possamos olhar para a nossa vida e ver o que está agradando a Deus. O que a gente deixou de fazer que agradava a Deus, né? Olha a aplicação pessoal da nossa lição. Sabemos que a nossa vitória vem do Senhor. Precisamos ser fiéis em obedecê-lo e prezar por nossa comunhão com Ele. Então, mais uma vez reforçando que Josué só foi bem sucedido porque obedeceu às instruções de Deus. Aquele povo só foi bem sucedido nas suas conquistas porque foi obediente a Deus. E quando foi desobediente, a gente vai ver lá na frente que eles justamente colheram o que plantaram. Amém? Que nós possamos continuar nessa força, né? Você que não assistiu a lição passada, volta aí, tá aí no canal, Comendo Bíblia, assista a lição, deixe seu comentário aí, a sua dúvida, a sua sugestão, e tenha um ótimo domingo na paz do Senhor. Amém? Não poderíamos deixar de prestar uma homenagem ao nosso querido irmão Alfredo, especialmente porque a minha primeira oportunidade de lecionar na IBD foi dada por ele. Mesmo sem jeito ou me sentindo incapaz, ele falava: deixa Deus te usar. Ele sempre inspirava. Na verdade, me sentir assim, inspirado. Todas as primeiras oportunidades de saudações ou pregações, durante todas as quintas da oportunidade, quem não lembra? Eu sempre pregava e de vez em quando olhava para ele, porque sempre me incentivava e eu de certa forma sentia seguro. Todos nós tivemos lindas e boas lembranças com ele. Sempre depois de cada oração ou saudação, ele pedia as famosas palmas para Deus. Seu carisma e doutrinas que sempre alegravam a igreja, ele tinha um jeito único de ministrar, o jeito Alfredo. Vamos sentir muita falta, meu irmão. Ainda não sei como vai ser voltar para a igreja e não lhe ver ali do meu lado, compartilhar aqueles glórias a Deus e aleluias. Vamos sentir muito a sua falta, mas vamos ter sempre guardado em nossos corações. O Senhor foi um excelente pai, marido, amigo e servo de Deus. O seu sorriso vai ficar sempre em nossos corações. A saudade vai ficar e vai bater de vez em quando, mas Deus prometeu que estaremos todos juntos na eternidade.